Hey guys, vamos lá mais uma vez. Now we're gonna talk about future with be going to, ok? Muito simples. Nós vimos na aula anterior o future sendo usado para present, usado com present continuous, né? Sempre que eu estiver falando de ações a curto prazo, de planejamentos já previamente decididos, já previamente agendados, já previamente estabelecidos, como consulta, horário da sua aula, horário da sua alimentação e assim por diante, tá? Ok, e agora a gente vai falar de future quando a gente usa o going to. E para isso a gente usa este future para falar de planos, plano de férias, planos de fim de semana, né, planos de feriados, qualquer tipo de plano que já esteja mais ou menos aí dentro do seu processo de construção. Ou eu uso também para poder falar de previsões futuras. Mas para eu prever alguma coisa para o futuro usando going to, eu tenho que ter algum indicativo no presente de que aquilo vai acontecer. Por exemplo, quando eu olho as nuvens sobrecarregadas lá fora, escurecidas, eu digo, oh, it's going to rain. Ou quando eu olho alguém que já está grávida, oh, how cool, you're gonna have a baby, né? Que legal, você vai ter um bebê. Mas eu estou fazendo uma previsão baseada em algum indicativo que eu tenho no meu presente de que aquilo vai acontecer, tá bom? Para que a gente faça essa conjugação, a gente usa be mais going to mais o verbo principal, provido pelo exercício provavelmente, ou pelo contexto, e esse verbo não tem alteração nenhuma. Depois de going to, esse to depois do going já está colocando seu verbo no infinitivo. Então, ele não tem alteração, tá? Então, já que não tem alteração de verbo, não tem alteração de going to, sua única preocupação aí é quando usar o be, que é o que está nessa caixinha azul do lado esquerdo aqui do nosso slide. Para você relembrar, você precisa saber quem é o sujeito da sua frase, porque o to be ele só tem 3 flexões, né? Que é o am, que eu uso exclusivamente para I, o is, que eu vou usar para he, she, it ou qualquer outro sujeito que estiver no singular, ou are, que eu vou usar para we, you, they ou qualquer sujeito que estiver no plural. É óbvio que seja lá qual for o sujeito, singular ou plural, ele sempre pode ser substituído por um desses pronomes. Quando você faz essa substituição, você tem aí a rapidez maior para definir qual que é o to be que será usado na frase, tá bom? Então, to be, going to, mais verbo. Eu uso para quê? Para falar de planos ou previsões que me dá algum indicativo no presente de que elas vão acontecer. Então, olhe os exemplos que nós temos aqui na afirmativa. Cynthia is going to have a baby. Cynthia, lembra? Your English teacher or your Spanish teacher, né? Ou quando eu vou colocar na negativa, quem faz essa negativa é justamente to be, ou am, ou is, ou are. Eu não coloco not depois de going to, nem no meio de going to e verbo, nada disso. Então, it isn't going to rain today, it's sunny. Não vai chover hoje, está muito ensolarado, né? Ou no caso de interrogativa, o que eu preciso me lembrar? Que nesse caso, o to be vem para antes do sujeito. Toda vez que eu fizer uma pergunta em inglês, lembra nos vídeos anteriores? O verbo auxiliar sempre vem antes do sujeito. Então, are you going to travel next weekend? Are you going to travel next weekend? Então, neste caso, o is, ou am, ou are, sempre vai vir antes do sujeito. Are you? Is he? Am I? Ok? E a short answer sempre o mesmo modelinho. Sim, sujeito e o to be, ou não, sujeito to be na negativa. Ok? Simples assim. Future com be going to. Para planos e previsões baseadas em algum indicativo do presente. O to be vai variar em 3 formas, am, is e are. Am para I, is para singular e o are para plurais, ok? A ordem das frases, sujeito, verbo, complemento. É negativa? O to be que vai fazer essa negativa. É interrogativa? É o to be que vai para frente do sujeito para fazer essa interrogativa, ok? Certinho? Alguma dúvida, pessoal? Coloca lá no Classroom que eu vou responder para vocês, tá bom?
Thank you. See you soon. Vai praticar. Bye bye, guys. Miss you.